nós tomamos conhecimento que no Hospital Regional de Ceilândia veio a óbito uma criança de 8 anos e a suspeita médica foi que ela teria participado ou teria realizado um desafio na internet que era a inalação de desodorante aerosol. Essa criança deu entrada no HRC no último dia 10, já havia sido detectada a morte cerebral agora no último dia 13, e a equipe médica relatou um indício de que possivelmente ela teria inalado o desodorante. A mãe compareceu a essa unidade policial, relatou o ocorrido e informou que havia deixado a filha com o avô e o avô percebeu que ela estava caída, estava no sofá, sem aparentes sinais vitais. Foi chamado o socorro médico, conseguiram a reanimação, que durou por cerca de 60 minutos, e após isso ela foi encaminhada ao HRC. Ela veio a óbito, foi constatado o óbito, e com a comunicação nessa delegacia, o corpo foi encaminhado ao IML. O celular dessa criança também foi apreendido e encaminhado ao Instituto de Criminalística para extração dos dados. Esse celular ou alguma outra hipótese para o crime? Quais são os indícios que ela participou desse desafio? O próprio médico, quando ela deu entrada no hospital, relatou que, pelos exames que foram realizados, que muito possivelmente havia uma suspeita de inalação de desodorante. Com essas informações, a mãe comunicou o óbito e esse corpo foi recolhido pelo Instituto Médico Legal da Polícia Civil. Agora, o que vai constatar se de fato houve essa inalação é o laudo cadavérico, que o corpo já foi, inclusive, liberado pelo IML, e o celular da criança foi apreendido também. Esse celular foi encaminhado à perícia, ainda não foi realizado o laudo pericial. Esse laudo demora cerca de 30 dias, e assim que a gente tiver essa prova técnica, a gente vai poder avançar nas investigações. O que é bom salientar que o objetivo da investigação é identificar quem criou esse conteúdo e quem dele compartilhou, já que nós estamos falando de uma vítima, um caso chocante de uma vítima de uma criança de apenas 8 anos de idade. Doutor, Então, está no início, as provas técnicas ainda precisam ser elaboradas, tanto pelo Instituto Médico Legal, como também pelo Instituto de Criminalística. O celular da criança foi apreendido, vai ser submetido à extração pelos peritos criminais. O laudo cadavérico ainda não está disponível para a gente verificar a causa-morte, mas a investigação ainda se encontra no início, foi instaurado um inquérito policial, outras diligências serão realizadas, mas a prova técnica, neste caso em específico, é de suma importância para que a gente possa avançar na investigação e identificar os autores, caso isso tenha ocorrido, do conteúdo inadequado que essa criança teve acesso. O corpo da criança já foi liberado? Sim, o corpo da criança foi liberado, o Instituto Médico já realizou o exame, agora nós aguardamos o laudo. Delegado, só para reforçar que a minha editora pediu, a principal hipótese ainda é o desafio ou existe uma segunda possibilidade? Neste início da investigação, nós estamos trabalhando com a possibilidade dela ter assistido o vídeo e ter participado desse desafio. É lógico, como eu falei, que a gente precisa aguardar o laudo para poder cravar e poder dar sequência a essa investigação. Não, o caso ainda se encontra no início, nós precisamos da prova técnica para avançar, mas o inquérito já foi instaurado aqui nessa delegacia. Delegado, o que a mãe falou em depoimento? A mãe relatou que nesse dia ela não conseguiu buscar a filha e ela solicitou, uma filha estuda em período integral e a vítima não, e ela solicitou que o avô, o seu pai, ele buscasse a criança no colégio. O pai buscou a criança no colégio, não reparou nenhum comportamento anormal, até aí estava tudo bem. Além do avô, havia outros parentes no imóvel. E em certo momento ele percebeu que a criança estava caída, não apresentando sinais vitais e com rigidez na ponta dos dedos. Ele imediatamente solicitou socorro médico e ele percebeu que próximo ao sofá havia um desodorante aerosol, o que chama a atenção de que, de fato, ela pode ter inalado esse desodorante. E o conteúdo desse aerosol estaria mais ou menos em qual parte ali, ou num travesseiro, em quê? Próximo ao sofá onde a criança estava caída. Então, pela lógica, ela teria inalado como esse
desodorante. O laudo de local é quem vai determinar a dinâmica de como essa criança inalou, a posição dos objetos na casa. Aí nós precisamos aguardar o laudo de local para poder analisar melhor. O avô também prestou depoimento, né? O avô foi ouvido na delegacia e relatou, a versão dele foi de comum ali, muito semelhante com a da genitora. Ele informou que não percebeu nenhum comportamento anormal. É preciso destacar que a genitora, ela chegou a conversar com outros parentes após o óbito da filha, após a internação. Todos foram uníssonos em informar que não repararam qualquer comportamento da criança. É lógico que havia ali, ela tinha acesso a redes sociais, a criança tinha inclusive um aparelho celular que era deixado com ela para acessar vídeos e etc. E esse aparelho vai precisar ser analisado, periciado, para que a gente possa avançar nas